Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Seja bem-vindo ao nosso último episódio do podcast Linha do Tempo Maringá. E se você viajou conosco por todos os outros episódios, relembrando a história de alguns símbolos da cidade, como a UEM, a Catedral, a Força do Agro na cidade, entre tantos outros, agora nós vamos fazer um passeio do nascimento de Maringá até os dias de hoje. E para fazer essa viagem no tempo, mais uma vez, eu estou muito bem acompanhada dessa vez, mesa cheia, casa cheia aqui para falar conosco, vários convidados. E eu vou pedir para o pessoal mostrar aqui na câmera para a gente ver quem que está conosco hoje. São muitos convidados especiais. Vou começar pelo professor Reginaldo Dias, historiador, que já esteve conosco no episódio sobre a UEM. Seja bem-vindo novamente, professor. Sou muito grato pela oportunidade. Estamos também hoje com o jornalista e escritor Antônio de Paula, que vai falar com a gente um pouquinho mais sobre um bairro muito conhecido de Maringá. Bem-vindo, de Paula. Bom, Brenda, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Estou com uma mesa assim com pessoas que eu acho que mais do que conhecerem Maringá, eles amam Maringá. Isso é muito legal. Também está conosco hoje o José Carlos Barbieri, que é presidente do CODEM. Seja muito bem-vindo, Barbieri. Obrigado, Brenda, pelo convite. É um prazer estar aqui com gente tão capacitada e que conhece tanto a nossa cidade. A nossa representante feminina entre os entrevistados hoje, a professora Fabiola Cordovil, que é doutora em arquitetura e urbanismo e vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento da nossa cidade nesse aspecto. Bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, é um prazer. E estamos conosco também representando a administração atual aqui de Maringá, Lúcio Rosas, secretário de comunicação. Bem-vindo, Lúcio. Obrigado pelo convite, de conversar sobre a nossa cidade. Como de Paula falou, pessoas que amam Maringá e cuidamos de Maringá. Legal demais. E para a gente começar essa viagem no tempo e começar essa viagem pela história, eu vou para os primeiros anos de Maringá e o professor Reginaldo nos ajude nessa viagem, nesse início da viagem por Maringá. Conta pra gente sobre os primeiros anos da cidade. Nós fizemos já em alguns episódios um resgate falando sobre como uma companhia inglesa foi responsável por dar início à cidade, a Força do Agro. Muita gente veio para cá para plantar, muita gente acreditou nessa cidade que estava nascendo, nessa região que atraía tanta gente. Mas vamos fazer uma recapitulação. Para quem perdeu os primeiros episódios ali, para quem não sabe sobre o início da história de Maringá, como foram os primeiros anos aqui dessa cidade? Bem, eu vou pedir licença para ir mais além no tempo, para dar um pouco de molho aqui para o nosso debate. Maringá a gente pode considerar 4 marcos de fundação. Ela começa a ser colonizada no final dos anos 1930, quando ela é da circunscrição administrativa de Londrina. Então, Maringá era parte do município de Londrina. Em 1942, ainda como circunscrição de Londrina, foi inaugurado o núcleo urbano pioneiro, Maringá Velho, que era uma fase provisória. Então, esse é o segundo marco. O terceiro marco é a data da fundação oficial de Maringá, que é o 10 de maio de 1947. Aí, Maringá fazia parte da circunscrição municipal de Apucarana. As pessoas confundem, pensam que essa é a data que Maringá se converte em distrito de Managuari. Mas não existia município de Managuari no dia 10 de maio. O município de Managuari foi criado acho que em outubro de 47, aí sim Maringá se desloca para a circunscrição municipal de Managuari. E a quarta fase é a da emancipação municipal, que pode ser vista em 2 momentos, pela promulgação da Lei 790/51, e depois com a implantação do município com a eleição do primeiro prefeito no final de 1952. Então, esses são os 4 marcos. Por que comemora o dia 10 de maio? A maior parte dos municípios criados pela Lei 790 comemora o aniversário ou na data da lei ou na data da implantação do município. Maringá não. Maringá tem um marco diferente, que é o 10 de maio, que é uma data constituída e sedimentada na tradição pela própria Companhia de Terras. Ela significa o dia em que a companhia, consolidado o planejamento da área definitiva de Maringá,
chamada a época de Maringá Novo, então Maringá nem tinha nascido, tinha o Maringá Velho e o Maringá Novo. Né? Ela liberou a venda dos lotes definitivos. Então é uma data que já mostra um pouco da identidade de Maringá com o empreendedorismo privado. A principal data do município, da fundação da cidade, é uma data que ela simboliza o empreendimento privado da companhia. Maringá era um grande loteamento. Né? E onde é que está o molho do que eu falava? Né? O molho é que, se a gente quiser retroagir no tempo, a gente tem que lembrar que essa não é a primeira ocupação desse território. A presença humana aqui no território a que nós chamamos de Maringá hoje é de milhares de anos. Então, quando a gente estava, por exemplo, lendo a Bíblia e vendo narrativas muito remotas, ou está estudando a história do Egito, da Mesopotâmia, da Babilônia, tinha gente aqui. Havia outras tradições que depois desapareceram e algumas tradições mais recentes que são do que a gente chama de populações indígenas. Então, essa fase de colonização, na verdade, é uma reocupação. Havia gente aqui há milhares de anos. Então, é importante que as pessoas saibam disso, porque até pouco tempo se ensinava nas escolas que aqui havia um vazio demográfico. É como se houvesse uma floresta com a fauna e houvesse a chegada da presença humana. Né? Não, a presença humana aqui é muito remota, tão remota quanto qualquer outro território da humanidade. E isso é muito importante a gente resgatar, porque a cidade não nasce quando se estabelece uma data. As pessoas já estavam aqui, essa movimentação toda já ocorria nesses anos anteriores, e como você bem colocou, há muito mais tempo do que isso, né, professor? Isso. E aí, pegando agora esse gancho de que Maringá não nasceu como conhecemos hoje, e passa a ser muito distante se a gente pensar, nossa, mas Londrina é tão longe, e Maringá pertencia a Londrina, ou Apucarana, e mesmo Mandaguari, né, você fala, hoje Maringá é tão maior, né, em questão econômica, populacional, do que Mandaguari. Como que se deu essa independência de Maringá se destacar e, mesmo nesses primeiros anos, já ter esse investimento nisso? O Paraná, até 1940, tinha 1 milhão de habitantes. Essa população ela estava concentrada no que a gente chama de Paraná tradicional, Curitiba, Ponta Grossa e Campos Gerais. Em 1960, o Paraná tinha 4 milhões de habitantes, então quadruplicou a população. E essa população ela veio fazer a expansão da fronteira agrícola. Havia várias empresas privadas com esses empreendimentos imobiliários, e no que nos diz respeito foi a Companhia de Terras do Norte do Paraná, que na origem é uma companhia subsidiária de uma empresa inglesa, mas quando Maringá foi oficializado já era uma empresa nacional, né? Então essa empresa, ela comprou um vastíssimo lote de terra, hoje a gente diria que seria uma parceria público-privada, uma terceirização, como se nós comprássemos um grande território e loteássemos, né, com a permissão do poder público. Só que esse foi um macro planejamento, porque ele cobriu uma extensa região, e nesse planejamento da companhia havia previsão de centros urbanos maiores, centros urbanos menores, para dar vazão à produção agrícola, que na época era sustentada no complexo cafeeiro. Né? Então havia a ideia de algumas capitais regionais, a primeira delas Londrina, Maringá, depois Cianorte e por último Umuarama. O fato de Maringá ter feito parte de outros municípios significava que o Paraná tinha poucos municípios. Né? Então, ele precisava de uma nova divisão territorial para criar territórios jurídicos e administrativos e até religiosos. Maringá fazia parte da diocese de Jacarezinho. Imagina, né? O bispo da época, que era o Dom Segura, para ele fazer uma visita pastoral, tinha que vir no lombo de burro, a maior parte do tempo. Era muito difícil. Então, se o prefeito de Londrina tivesse que intervir aqui para fazer uma estrada rural, não tinha nem logística, não tinha estrada. Então, você precisava criar novos territórios. Você está de memória com direito a alguma imprecisão, mas o Paraná tinha, se não me engano, 80 municípios em 1940, então precisava fazer novas divisões. A lei que criou Maringá, a Lei 790/51, ela criou municípios no Paraná todo. O município de Foz do Iguaçu vinha até Toledo. Essa mesma lei criou Cascavel e criou Toledo. Para que as pessoas tivessem a presença do poder público no âmbito administrativo, legislativo e também no judiciário, criar as comarcas, né? Depois foram criadas as dioceses de Maringá, Londrina.
Porque aí você tem uma autonomia, né? Você conhece o prefeito, gosta do prefeito, tem onde reivindicar para organizar melhor a vida, porque não havia infraestrutura. Diferentemente do que acontece hoje, quando você vai abrir um loteamento, você tem que ter asfalto, esgoto, água, né? Tudo. Naquela época não, né? Então, os primeiros administradores de Maringá, eles tinham tudo para desbravar, né? Numa escala, você poderia dizer, primeiro a energia elétrica, depois a água encanada e depois o esgoto. Foi essa a sequência em Maringá. Um dos grandes temas da primeira campanha eleitoral de Maringá era a energia elétrica. Porque não havia energia elétrica e alguns moradores mais previdentes tinham geradores próprios, né? Mas, enfim, o que as pessoas queriam, né? Primeiro, energia elétrica, né? Aí, com a sucessão de mandatos, houve esse planejamento, né? A água encanada foi um objetivo perseguido por alguns prefeitos, mas ela começa a se espalhar no final dos anos 60 e dos anos 70. Inclusive com soluções que precisavam reeducar a população, porque as pessoas gostavam de beber água de poço, né? E eu dou meu testemunho, né? Onde eu morava, a gente vivia assim, ali na parte baixa da Vila Operária. Para o prefeito conseguir implantar a rede de água encanada, ele tinha que convencer as pessoas. Primeiro que tinha que cobrar, né? Alguma taxa, né? Então as pessoas não pagavam a água do poço que tinha na casa delas. E segundo, que as pessoas achavam ruim beber água clorada. Então, isso deu até um desgaste a um candidato a prefeito chamado Marco Antônio Lourenço Corrêa, que ele era presidente da companhia, que hoje é Sanepar, mas que na época era uma autarquia municipal. Aí o prefeito seguinte, que é o Silvio Barros, o pai do atual deputado e do ex-prefeito recente, foi que começou a implantar a rede de esgoto. Então, Maringá já era o terceiro município do Paraná, em 1972, não tinha 1 metro de esgotamento sanitário. Então, essa sedimentação da infraestrutura urbana foi uma coisa processual, né? Um prefeito só não conseguiria fazer tudo. Então, houve um planejamento que foi mais ou menos continuado de prefeito para prefeito, para que se sedimentasse essa infraestrutura. Mas, então, havia um contraste, porque circulava muito dinheiro aqui, o município era próspero, né, especialmente do setor privado, fortunas vindas da cafeicultura, mas não tinha infraestrutura. Então, o poder público teve que criar as condições para que a cidade fosse atraente. Imagina você morar numa cidade que não tem esgotamento, não tem coleta de lixo, né? Isso é insuportável, né? Então, o poder público teve uma participação. Quanto à questão de Managuari, eu vou encerrar para passar a bola para os colegas. Managuari era se não fosse o município mais populoso do Paraná em 1950, era o segundo. Eu não me lembro se tinha mais população aqui em Curitiba, mas era equivalente, algo em torno de 100 mil habitantes. Lá em Managuari, eles têm assim, uma memória de que o prefeito Décio Pulim, ele brigou com a companhia, e a companhia mudou de Managuari, e isso prejudicou, porque Managuari deveria ser a capital da região, e não Maringá. Mas isso não fazia parte do planejamento da companhia. Maringá já estava destinada a ser a capital regional. No censo de 1950, o distrito de Maringá tinha 38 mil habitantes dos 100 mil habitantes de Managuari. Então, tinha mais população aqui no distrito do que na sede do município. Então, uma aluna minha fez uma dissertação sobre isso, né, porque ela é de Managuari, e isso é vivo. Nas campanhas eleitorais, de vez em quando alguém evoca, nós não podemos brigar, senão nós vamos prejudicar, porque o prefeito Décio Pulim brigou. Só que é importante dizer que brigar nunca é bom, né? Mas o prefeito tinha razão, porque havia um litígio no início, a companhia, por seus motivos, ela entendia que só podia pagar imposto territorial depois que ela vendesse o lote urbano. E não é isso que a lei dizia. Como ela era a grande proprietária, então ela seria largamente onerada pelo tamanho da propriedade, né? E esse litígio aconteceu em Maringá com o primeiro prefeito, o Inocente Vila Nova Júnior. E nem por isso Maringá deixou de ser capital regional, né? Então, não é que Maringá tenha usurpado uma prerrogativa que seria de Managuari. Primeiro que a companhia não conseguiria planejar qual a cidade vai crescer mais, né? Embora o desenho urbano de Maringá fosse mais ambicioso. E o crescimento da cidade se deve a essa combinação em Maringá exitosa de um setor privado realmente pulsante e robusto, né?
em todas as fases da sua história e com os prefeitos de cada época fazendo também a sua agenda, um poder público operoso também. Nós não podemos dissociar essas duas dimensões e falar qual foi o que pesou mais, porque se um poder público que não coopera, o setor privado vai embora. Não quer investir seu dinheiro com risco num local que não vai prosperar porque não tem administradores consequentes. E, ao mesmo tempo, uma administração pública que não tem um setor privado que faça as coisas, que torne a cidade atraente, ele vai fenecer também, o município fenece. Com certeza. E pegando o gancho em duas frases, em duas colocações que o senhor trouxe, a primeira delas sobre os bairros que nasceram primeiro. Então, a gente já tinha a região do Maringá Velho, mesmo antes ali do nascimento oficial de Maringá, e depois esse desenho do Maringá Novo e os bairros que foram surgindo a partir disso, a participação de cada prefeito para trazer seus benefícios. Passo agora a bola para a professora Fabíola, para contar um pouco mais sobre a história desse desenvolvimento mesmo de Maringá, né? A gente sabe que houve, então, esse pré-nascimento de Maringá, já com a região do Maringá Velho, e depois ali o traçado que conhecemos. Maringá é conhecida como uma cidade planejada, e esses bairros foram se desenvolvendo. Hoje temos algumas regiões emblemáticas na cidade, né? Professora, conta um pouquinho pra gente como foi esse processo. Bom, para a gente começar a contar essa história, a gente precisa retroceder bastante, né? Primeiro, falando um pouco desse planejamento regional, que o Reginaldo ele fala, né, da companhia com essa vasto lote, né, mais de 515 mil alqueires, né, e que estabelece uma estrutura importante de desenvolvimento regional a partir da ferrovia, né, a ideia de escoamento, enfim. Só que, junto com a ferrovia, esse eixo de escoamento e, enfim, de comunicação, né, se estabelece esses núcleos. E a companhia, na época, a diretoria, já no momento de sócios nacionais, né, com a mudança dos ingleses, né, enfim, num contexto de Segunda Guerra Mundial, enfim, e a mudança para o capital nacional, os dirigentes da companhia eram muito próximos ao que estava acontecendo no centro econômico do país, que era São Paulo. E se contrata um engenheiro chamado Jorge de Macedo Vieira, que ele vem planejar essas duas cidades. A Londrina já estava desenvolvida ali, enfim, mas Maringá e Cianorte com preceitos de um urbanismo com muitas referências teóricas do que estava acontecendo nas cidades mais desenvolvidas do mundo, né? Então, as referências do Jorge de Macedo Vieira para Maringá eram as referências, por exemplo, dos parques na cidade, né? Então a gente vê uma relação muito evidente com o Central Park. Então a incorporação, e isso tem todo um arcabouço mesmo teórico e do que estava mesmo se fazendo de mais moderno mesmo nas grandes capitais. E o Jorge Macedo, naquele contexto da Escola Politécnica de São Paulo, né? Ele estuda isso. Então a gente percorreu o acervo dele, ele tem muitos livros com anotações, esse acervo que está na Prefeitura de São Paulo, né, com essas bibliografias que vinham da França, que vinham dos Estados Unidos, né, principalmente, e ele trazendo essas referências, por exemplo, não só os parques, mas a importância de perceber o relevo, fazer o traçado em relação ao relevo. Então a gente vê que esses parques, eles estão ali nos fundos de vale, né, que a gente tem por exemplo, na Teixeira Mendes, então um traçado que percorre ali a forma do terreno, respeita, né? O terreno, respeita, né? O terreno, exatamente. Então, são preceitos importantes. A ideia de centro cívico, o centro cívico na parte mais evidente da cidade. Então, onde hoje é a catedral, era para ser o centro cívico. E uma ligação muito importante com a chegada na cidade. Por onde as pessoas chegavam? Pela estação ferroviária.
né, que depois a rodoviária, a estação rodoviária, ela se coloca na frente, né, a estação rodoviária teve vários lugares, mas na década de 60, ela se colocando na frente da rodoviária, isso significa também uma mudança do transporte ferroviário, da priorização do transporte ferroviário para o rodoviário na década de 60, então a gente está num movimento rodoviarista, então Brasília é emblemático nesse sentido. Então, a gente observa que o plano da cidade, ele traz essas referências, né? Então, para Maringá, e o Jorge Macedo Vieira também planeja para Cianorte. E essa cidade, ela nasce de um golpe só, né? Então, ela tinha o núcleo Maringá Velho, que era um núcleo que estava aguardando aí o traçado definitivo da ferrovia para se implantar esse plano. E a gente já tem pesquisas mostrando que existiam alguns núcleos, sim, né? Então, a Vila Vardelina já existia, né? E outros núcleos. Mas Maringá, ela se estabelece, então, com esse traçado, com essas referências, com essa hierarquia urbana. Então, a gente tem a maior via na época era Getúlio Vargas, né? Porque a Getúlio Vargas era que ligava a ferroviária ao centro cívico, que hoje está a catedral, né? Mas a gente tem a prefeitura ali naquele entorno. Então, a Getúlio Vargas seria esse eixo monumental. Então, hoje a gente tem até um concurso de revitalização do eixo monumental, um concurso feito pelo IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Maringá e a Prefeitura de Maringá, que tenta revitalizar esse eixo monumental, né? E, enfim, o projeto já foi julgado, já se escolheu, enfim, mas resgatando a importância dessa ligação e desse espaço na cidade. Então, essa hierarquia também está sendo colocada. E a cidade, ela se estabelece, como eu falei, de um golpe só, né, a partir desse traçado do Vieira. Também, nesse traçado do Vieira, a gente vai observar espaços para equipamentos, né? Então, não é à toa que a gente tem o espaço, por exemplo, do clube, o Maringá Clube, né? Então, era um espaço reservado para clube. A gente tem os espaços das escolas, né? Então, muita coisa foi feita, mas muita coisa também não foi feita, né? Então, a gente vê, por exemplo, na Zona 3, que era a zona operária, esses espaços que o Vieira coloca no plano, né, de espaços comunitários, coletivos, eles foram parcelados. A gente tem um estudo que 70% dos espaços planejados pelo Vieira, na zona mais, vamos dizer, de um padrão econômico mais baixo. Mais baixo. Então lá a gente tem até pesquisas mostrando que houve muitos cortiços, né? Então muitas pessoas morando num terreno só. E era a parte mesmo que, olha, vamos colocar os equipamentos nas partes mais nobres. E é muito interessante nesse aspecto também, é que nesse plano ele já tem um zoneamento a partir das classes, dos padrões econômicos. Então tem o padrão baixo operário, tem o padrão nobre, né? Então tem uma legenda no plano mostrando também essa segmentação de classes no espaço. E os bairros, como já foi dito aqui, na década de 60, os bairros começam também a extrapolar esse limite do plano. Qual era o limite do plano? Era a Avenida Colombo, e ao sul é o que hoje é a perimetral, né? O limite da perimetral Juscelino Kubitschek, né? Que Euclides da Cunha, Juscelino Kubitschek, esse era o limite do plano. Então a gente observa que na década de 60, os loteamentos já se avançam mais, mas não em pequenos núcleos, mas os próprios funcionários da companhia, e tem também estudos sobre isso, né? Os próprios funcionários da companhia, como Alfredo Niffler, como o Hasbulaef, né? Não o Hasbulaef, mas a companhia, eu não sei se é Codal. Codal. A Codal, enfim, loteando esses espaços, né, fora dos limites do plano e
para um forte crescimento ao norte, a UEM se colocando ao norte, e esses bairros aí se desenvolvendo e a cidade crescendo para o norte e fora dos limites do plano, né? Como já foi dito aqui, um afluxo muito grande populacional e espaço para essas pessoas morarem, né? E buscando um valor mais baixo da terra, né? Então, este foi um primeiro movimento. Deixa eu só interrompê-la um pouquinho, professora, para a gente Vamos trazer para o presente, porque isso que você colocou, que aconteceu, esse plano inicial que tinha seus traçados ali limitados pela, hoje, JK, que a gente conhece, né, Euclides da Cunha, Sim. que ia menor, muito menor do que a gente conhece Maringá hoje, essa expansão continua acontecendo com os novos traçados. Então, por exemplo, a gente teve ali a construção do contorno sul, que seria realmente para contornar a cidade, tirar o trânsito, e a partir dali já não é mais cidade, né? Já não é tão urbanizado, ou do próprio contorno norte. E hoje a gente vê esses bairros se expandindo e a cidade crescendo também para além dessas áreas delimitadas, né? Esse crescimento populacional acontecendo nesses novos bairros. E o que a gente está vendo hoje aconteceu também no passado com esse primeiro traçado, né? É importante a gente falar de um plano que eu considero que após o plano do Vieira foi o grande plano da cidade que fez diferença, porque, veja, a cidade foi crescendo sem incorporar aqueles elementos de qualidade que o Vieira coloca no plano. Então, o que nós temos? Se a gente for observar de parque, a gente tem lá o Parque Alfredo Niffler, conhecido como o Buracão, mas quais os outros parques que foram se criando na cidade e se colocando a partir dessa expansão? A gente observa hoje uma verticalização enorme na cidade e a pouca importância que se dá a esses espaços públicos, né? Mas teve uma ação e um plano determinante para o planejamento da cidade, que foi a Lei de Diretrizes Viárias do Nildo Ribeiro, né? Tem até a avenida lá, Nildo Ribeiro. Mas o que o Nildo Ribeiro faz, que eu acho fundamental a gente, e que confere qualidade a essa expansão, né? Embora, claro, precisaríamos de mais elementos que permanecesse essa qualidade da cidade. O Nildo Ribeiro, ele estabelece, a cidade crescendo, a cidade se expandindo, olha, mas vamos organizar pelo menos o sistema viário dessa cidade. Ele determina as vias paisagísticas, né? E ele estabelece ali, pela lei federal, que era 30 metros a partir das margens. Isso é muito importante porque a maioria das cidades brasileiras não considera isso, né? Então a gente vê muitas ocupações às margens dos córregos, enfim. E o Nildo Ribeiro, ele estabelece esses 30 metros, né, que era a lei federal, a Código Ambiental, e mais 30 metros para as pessoas terem os seus lotes, em alguns casos, ou em outros casos, nesses 30 metros, as vias, que limita muito bem esse espaço que era necessário de preservação ambiental. Então, a gente observa a cidade hoje e vê esses corredores, né, verdes ao redor dos córregos, enfim, dos cursos d'água, né? Isso é muito importante para a cidade, né? E a questão poderíamos ter, paralelo a isso, nós poderíamos ter também mais espaços públicos nessa expansão. Aí você fala dos anéis viários, né, que vão acontecendo. Então, a gente tem vários também eixos viários importantes. Então, tem a Colombo, tem a JK, que foi a perimetral, né, conhecida como a perimetral, importante eixo de ligação. Tivemos ali o contorno sul, o Sinclair Sambate, que em alguns casos é uma via totalmente incorporada, que era uma via regional, que hoje ela, em alguns trechos, ela é completamente uma via incorporada ao cotidiano urbano das pessoas, né? E mais recentemente, o contorno sul, que vem romper aí
que em alguns casos é um grande paredão, né? Rompendo bairros, impossibilitando ligações, né? Então, são elementos que deveriam ser observados e a gente falando da mobilidade urbana, né? São vias completamente voltadas para o transporte individual, né? O transporte rodoviário individual, que nós não temos, por exemplo, possibilidades de eixos propícios para uma mobilidade ativa, como o ciclismo ou o transporte coletivo, corredores de ônibus, né, relacionados a isso. Então, eu acho que isso a gente perde. E a gente tá pagando preço hoje já, né, que a gente vê situações que a gente percorre pequenas distâncias e cada vez levando mais tempo. E a gente tem um futuro muito caótico se continuarmos assim, né? Essa questão da mobilidade que você colocou realmente é um tema bastante amplo e a gente vê que conforme o crescimento da cidade acontece, esse é um tema que precisa ser dado uma atenção cada vez mais especial. E você que está nos assistindo, nós temos também aqui na nossa linha do tempo um episódio especial dedicado à mobilidade e aos transportes. E pegando esse gancho, professor, que você trouxe, eu vou para você, Lúcio. Opa. Trazendo para os dias atuais mesmo, porque esse foi um desafio que cada administração, cada prefeito enfrentou em seu tempo de realmente promover um crescimento urbanístico, populacional, econômico para a cidade, que não trouxesse prejuízo à qualidade de vida, o que foi idealizado para Maringá no início. E a Maringá até hoje é conhecida por isso, né? Por sua qualidade de vida, por suas vias amplas, pelo seu planejamento urbano. Então, como fazer esse crescimento acontecer quando a cidade já se expandiu tanto, mantendo esses equipamentos públicos que são tão importantes, mantendo essa qualidade de vida, crescer sem perder a essência? Brenda, nós já aqui na nossa conversa a gente já começou a estabelecer alguns pontos que talvez até o tempo aqui nosso não seja suficiente, mas a reflexão ela é bastante importante. Nós partimos do seguinte princípio: eu acho que uma gestão pública ela precisa estar direcionada em 2 pilares, que é tempo e espaço, né? Então nós precisamos hoje, 2022, nessa gestão de 2016 até 2024, pensarmos no tempo do que é o comportamento da sociedade hoje, em termos de mobilidade, em termos de consumo, em termos de economia, em termos de educação, em termos de tecnologia, como a sociedade se movimenta, né, nesse sentido, e adequar este comportamento ao nosso ambiente, ao nosso espaço. Então, essa é uma preocupação que precisa ser constante, porque nós estamos vivenciando esse problema. Essa situação não é nenhum problema, porque como a gente sabe que somos uma cidade de qualidade de vida comprovada, nós precisamos manter essa qualidade de vida. E aí eu faço um pouco do resgate aqui da linha do tempo, né, que é o projeto, de resgatar toda essa nossa história e toda essa preocupação, e estes valores estarem sempre, né, presentes em qualquer decisão pública, de política pública. Então isso é muito importante, saber da história de todas as etapas de Maringá, saber da linha de planejamento que nós tivemos, e sempre nortearmos este crescimento da cidade pelas políticas públicas, baseado nesses valores, mas baseado também no comportamento atual, né? Respeitar o que foi planejado, respeitando também seu tempo, né? Respeitando a atualidade. Exatamente. Talvez algumas coisas, algumas ideias, algumas ações planejadas nos anos 50, 60, se continuado pela evolução que nós tivemos, não pudesse ser mais servido. Então, e o que teria pela frente, em termos de raciocínio, de desenvolvimento da cidade para os próximos anos, por esta evolução? Porque não dá para comparar a sociedade dos anos 50 aos anos 2020. Nós temos uma evolução da informação crescendo violentamente. Então, mais informações nós temos, mais senso crítico nós temos, mais exigência, né, de melhora da qualidade de vida acontece. E isso é muito bom,
porque melhorando a qualidade de vida, ou melhor, melhorando tudo que nós temos de equipamentos e de serviços, nós vamos manter a qualidade de vida que foi prevista lá atrás. Então, quando nós falamos aqui dos equipamentos, veja, as rotatórias, os fundos de vale hoje se transformando em parques lineares, as rotatórias que se transformaram hoje em praças, né, um resgate, né, deste espaço para a população. Então, essa revitalização com a inclusão, inclusive, de ciclovias. Maringá é a cidade que tem, está planejada agora, até o final do mandato, 53 quilômetros de ciclovias. Né? Esse é um dos itens que nos coloca numa vantagem do ranking de cidade inteligente. É uma das que mais desenvolve ciclovias. Ah, sim, tem problemas de manutenção, precisa ser revisto? Precisa. Aí vem o plano de mobilidade, que faz todo esse resgate destes valores de qualidade de vida e procura adequar quais são os melhores espaços para a construção de novas ciclovias, mais a manutenção das que já estão construídas. Então veja que são preocupações sempre voltadas ao tempo, né, e ao espaço. Então nós não podemos nunca perder essa frente. Então esses são só os dois primeiros assim que a gente comenta, mas se nós resgatarmos aqui o que a professora, né, sabiamente comentou do eixo monumental, né, que quando a gente olha para o eixo monumental dos anos 50, 60, que seja, então você há um encontro do poder público, da religiosidade, da mobilidade. Hoje nós estamos pensando na sua revitalização. O projeto já está pronto, nós queremos iniciar essa revitalização já até 2024. Mas por que você faz essa obra? Para deixar Maringá mais bonita? Não, na verdade é para dar sequência a este pensamento de evolução da cidade partindo do seu eixo. Então, o eixo monumental de Maringá tem uma participação na sua história e deverá continuar isso ao longo dos tempos. Então, quando nós olhamos para o eixo monumental com uma adaptação tecnológica, como está sendo planejada, iluminação rebaixada, o cuidado sem perder a visão, por exemplo, das árvores, um espaço de convivência mais harmonioso, é pensar em Maringá para os próximos anos e acompanhar esse raciocínio de qualidade de vida, né, ao longo da sua história. Você falou sobre a ocupação ali, né, de praças, parques, vias, enfim, pensando sempre nas pessoas. E aí, para trazer isso mais para perto, e a gente sempre faz esse resgate também mais pessoal, eu gostaria que vocês me contassem sobre os bairros onde vocês viveram primeiro aqui em Maringá. Eu não digo nem... Quem não nasceu em Maringá, para mim, já é maringaense também. Eu não sou maringaense nascida aqui, mas já adotei a cidade. Então, eu queria que vocês me contassem sobre esse primeiro contato que vocês tiveram, seja nascendo aqui na cidade, ouvindo para cá, e para onde que vocês foram primeiro. Vou começar por você, Barbieri. O primeiro contato foi em 1998, quando eu vim dar aula em Maringá. Então, nasci em Borrasópolis, uma cidade aqui do norte do Paraná. Fui estudar em Apucarana, Londrina, e de Londrina eu vim, né, dar aula aqui. Então, o primeiro contato foi com a Avenida Herval. Ali com a Neu Alves. Então, foi o primeiro contato. Depois, né, mudando para cá, eu fui morar na Rua Londrina, na Avenida Londrina. Né? Então, foram os primeiros contatos que eu tive de Maringá. Mas sempre me encantando com o que eu descobria a cada conversa com alunos e com professores que moravam aqui. E de lá para cá, adotei a cidade, casei aqui, tenho meus filhos aqui e só digo que eu adoro essa cidade. Avenida Londrina ali, Zona 8, né? Próximo ao aeroporto. Isso, qual que é a tua lembrança do bairro ali, de quando você se mudou para lá? Olha, era um bairro ainda com uma classe média baixa, tal, era ainda uma área que precisava desenvolver, né? E sair da Londrina, chegar na Gastão, você já tinha uma outra cidade. Né? E eu lembro que ali perto do aeroporto, onde a gente tem hoje os condomínios, a gente ia no final de tarde, o início de noite, para ver a cidade. Ali é a Cidade Alta, né? Era uma outra coisa que me marcou também. E a vista dali é maravilhosa, né? O pôr do sol. Eu acredito que talvez o pôr do sol mais bonito de Maringá seja com aquela visão. É lindo, né?
Vou pular o De Paula, porque eu quero me aprofundar com ele depois, mas, professor Reginaldo, me conte o seu primeiro contato e qual foi o bairro ali que te abrigou primeiramente em Maringá. Eu nasci em Marialva, mas vim para Maringá com 3 anos, então não tenho memórias fora de Maringá. Então, me considero plenamente maringaense, embora também tenha muito afeto por Marialva, um belo município, né? Eu cresci na Vila Operária, sou da República da Vila Operária. Hoje nós temos o prefeito, que cresceu na Vila Operária, o secretário Lúcio Rosa, que morava ali ao lado da igreja. Ao lado da igreja, o secretário Cordioli morava também a uma quadra da igreja dele, a família dele. Então a gente se conhece há bastante tempo, né? A gente cresceu junto. Eu morava na parte baixa da Vila Operária, a parte mais vulnerável economicamente, então eu vivi a minha infância uma dinâmica meio urbana e meio rural. Porque era comum ainda ter casas com lamparina, nem todo mundo podia pagar energia elétrica. Essas casas os lotes eram grandes, os padrões atuais, eram 600 metros. Menores do que a Zona 2, um lote de 800, mas 600 metros é quase um latifúndio hoje, né? No setor imobiliário. Então cabiam 3 casas no mesmo lote. E havia dinâmica, não tinha água encanada, não tinha asfalto, muito barro, realmente ainda peguei essa fase. Então eu não fui salvo do dilúvio pela Arca do Noé, mas eu pisei no barro do dilúvio. E a dinâmica rural, ela ensejava situações curiosas, porque o matadouro municipal ficava ali perto do Sesumar, quando você vem pela Gurucaia, na extensão da Avenida de São Paulo. Então eu me lembro perfeitamente de criança ver boiados sendo conduzidos por boiadeiros, passando ali pela Avenida Laguna, onde é a perimetral hoje, cortando ali por dentro do Parque do Ingá, para chegar ao Matadouro, né? Então era uma dinâmica meio mista ainda, né? E eu cresci na Paróquia São José, então eu conheço o professor Lúcio de lá, a gente convivia, então eu cresci ali, estudei no Colégio Oswaldo Cruz, hoje está desativado, e no João 23, que também está desativado. Então aquele era o meu território. Era uma infância feliz de uma outra época, apesar da pobreza, porque a gente jogava bola o dia todo, tinha campinho, todo dentro do Brasil era um campo de futebol. Onde é o centro esportivo da Vila Operária, o prefeito Silvio Baz, ele ocupava com equipamentos, né, depois ele fez centro esportivo, mas era campo de futebol também. Então a nossa diversão principal era futebol. E o futebol é um esporte democrático, você pode jogar com uma bola profissional ou uma bola qualquer, né? Improvisado, né? E havia menos controle, os pais não tinham tantos motivos para preocupação com segurança, então era uma infância idílica, de subir em árvore, tem até amigos que morreram no córrego lá do Parque do Ingá, nadando imprudentemente, né? A gente tinha muita liberdade de circular pela cidade, mas eu sou filho da Vila Operária e é um vínculo tão forte que eu mudei de lá, em vários locais, eu mudei de lá em 88 e eu me sinto plenamente no bairro até hoje, né? Então toda a minha memória afetiva está lá, embora tenha vivido mais tempo fora de lá do que no próprio bairro, né? As raízes estão ali, né? Sim, eu passo onde eu cresci na infância, está tudo transformado, hoje é tudo verticalizado. A casa em que eu morava, não é que ela não exista mais, a quadra inteira foi incorporada por empreendimentos verticais, né? Viraram prédios. Tá em curso, mas como esses empreendedores são muito eficientes, de um ano para o outro, tem espigões no lugar onde você morava. Com certeza. Lúcio, o professor já adiantou aqui que te conhece dos tempos da infância na Vila Operária. Conta um pouquinho da sua experiência. Minha história também nasci na Vila Operária com muito orgulho. O professor Reginaldo foi coroinha da Igreja São José, junto comigo, né? Então a gente tem uma história da infância muito gostosa. Estudava no Colégio Santo Inácio, ali atrás da igreja, né? Uma organização alemã, muito rígida a educação, e nessa época a gente tinha essa liberdade, né, de jogar bola, né? O Reginaldo estava comentando aqui quantas vezes a gente foi jogar bola no IBC, no campinho do IBC, ou naquele campo hoje onde é o Shopping Cidade, né? Ali do lado da Zacarias, da Telefônica, né? E era campinho de terra, né? Então, assim, a gente saía à tarde para jogar, estudava de manhã, saía para jogar e voltava, né? Roxo, né? De sujeira. Era uma loucura, mas era maravilhoso. Era maravilhoso. Nada muito fácil,
né? Nós não tínhamos acesso às coisas, né? Para estudar, a gente tinha que ir numa biblioteca, né, pública, vinha aqui onde é o CAC hoje, e eu assim, emocionalmente, né, fico muito bem sentimental, porque eu estudava na escola, né, mas vinha ali na biblioteca municipal, era ali, no centro, e hoje na prefeitura eu passo todos os dias por ali, então sempre a lembrança me remete a uma emoção muito forte, né? Até na minha posse o Ulisses fez comentários sobre o Santo Inácio, né? Inclusive sobre meu pai também, que foi político, né? Foi vereador na cidade, e eu me lembro muito bem, assim, quando eu era muito pequeno, e ia na prefeitura, né? Então subia aquelas escadas, então hoje tudo é muito emocionante estar no poder público, né? E não é só não é só um trabalho, né? É um projeto de vida, né? E de participação nesse desenvolvimento de Maringá, porque eu estou falando da minha história, né? Minha história, tenho 56 anos, dos 75 de Maringá, né? Então eu faço parte da história da cidade. Então a gente tem que cuidar da sua história e cuida da cidade, da história da cidade também. Então é uma relação afetiva, né? Profissional, muito forte, e que teve seus inícios assim todos lá na Vila Operária. Professora Fabiola, me conte, e você? Qual é a sua primeira lembrança aqui de Maringá? Tá, é importante dizer que eu sou de uma família do norte do país, né? Então, meus pais, meus tios são de Belém do Pará, que migrou para Santa Catarina. Enfim, eu saí de Belém aos 2 anos de idade. E vivi a minha vida toda em Santa Catarina e com referências urbanas das cidades que foram colonizadas pelos portugueses, pelos alemães. Eu tenho um tio que mora em Blumenau, outro tio que mora em Joinville, enfim. E a minha referência é muito atrelada a essas cidades, né? Minha referência de infância. E em 1999 eu vim para um congresso aqui em Maringá. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, como assim, né? Uma cidade que não tem ruas estreitas, que tem uma calçada de 3 metros, que tem árvore nos canteiros centrais, que tem... E eu comecei a tirar fotos, e era ainda fotos que a gente revelava. E eu cheguei em casa, ainda morava com os meus pais nessa época, e eu cheguei e mostrei, olha, mãe, pai, olha essa cidade, olha isso. E mostrando o que eu tinha observado de tão contrastante com a realidade. Porque a gente viajava bastante, eu tenho uma tia que morava em São Paulo, então, e nunca tinha visto uma cidade dessa. E por coincidência, meu pai se aposentou muito cedo, ele era professor da UFSC, e ele veio, olha a coincidência, você falou tanto de Maringá, tem um concurso em Maringá, eu vou fazer lá. Ele se aposentou com 49 anos, meu pai. E eles vieram para cá, e eles adoram essa cidade. Se a gente for comparar todas as cidades que eles já moraram e que eles se apegaram mais, é Maringá. E a minha irmã veio para cá, teve filhos em Maringá, minhas sobrinhas são daqui, né? E assim, eu acho essa cidade extremamente confortável. É que eu sempre falo pros meus amigos, né? O caminhar dessa cidade, o trânsito está ficando cada vez mais difícil, como eu te falei. Mas concordo que as ciclovias que estão se fazendo nas cidades, esse projeto Meu Campinho, enfim, é uma cidade muito confortável mesmo. Então, a minha experiência é essa. E depois houve o concurso aqui para arquitetura. Eu disse, claro que eu vou para Maringá, né? E aí eu tô aqui há 20 anos. E é uma cidade que, olha, difícil vai ser mudar, porque a gente já se sente mesmo da cidade, como você falou, né? A gente não nasceu aqui, mas a gente tem um vínculo muito forte com o espaço, com as referências, né? Com as pessoas, enfim. E é isso. É incrível mesmo como a cidade abraça a gente e nós nos tornamos pertencentes a ela, né? Eu também não sou daqui, sou de São Paulo, capital, e vim para o Paraná adolescente, para Maringá, no meio da faculdade, já fazia faculdade de jornalismo aqui.
E apesar de morar alguns meses ali próximo ao Jardim Pinheiros, quando a gente mudou, nós passamos, a minha família, né, passou muito tempo ali na Zona 2, morando na Zona 2. Meus pais tinham um empreendimento ali, minha irmã estudava no instituto, eu trabalhava no centro, então ficava distante para a gente ir todo dia do Jardim Pinheiros até o centro, mudamos para a Zona 2. E as minhas referências são essas também, porque como a gente veio de uma cidade caótica como é São Paulo, quando você pega e compara isso com Maringá e com a qualidade de vida e as possibilidades que você tem aqui, é exatamente isso que você falou. Caminhar por Maringá é uma experiência que eu acho que transforma vidas, né? Você andar pelas vias arborizadas, vendo as paisagens que a gente vê. Eu me lembro de passar os finais de semana ali, muitos dos finais de semana, passei um tempo morando fora em razão do trabalho, e quando eu vinha pra cá, a primeira coisa que eu queria fazer era passar um domingo na Praça da Catedral, né? Então, acho que não há nada mais maringaense, né, do que ir pra Catedral ou pro Parque do Engá, levar todo mundo, chegou na cidade, já leva para conhecer tudo isso. E ter realmente isso, né? Fazer caminhadas ali, às vezes, à noite, sair para caminhar no Bosque 2. E você pensa, em que cidade desse porte que você pode fazer isso tranquilamente, né? Então, é realmente... Lógico, muita coisa vai mudando e a gente precisa pensar sobre isso, mas é uma comparação ali que é inevitável. Quando você conhece outros lugares e vem para Maringá, às vezes a gente até se acostuma com o que temos aqui, né? Mas fazendo essa comparação é inevitável. De Paula, vou voltar para você e eu quero que você me conte. Qual é o seu bairro de coração? Da onde você veio e qual é o seu contato com Maringá? Olha, enquanto vocês falavam, eu comecei a pensar na minha memória afetiva, ela é toda retalhada, sabe, quando se fala de Maringá. Porque eu vim para Maringá, fui trazido, né, em 1959, né, eu tinha 1 ano e pouco. E a gente veio morar na Vila Operária, né, na Marcílio Dias. E depois dali, eu já fui morar com meus avós na Vila 7, que até hoje eu falo Vila 7, eu acho horrível o pessoal fala Zona 7, Zona 3, é Vila Operária, eu tenho isso. Vila 7. Tem um vínculo, né? Era ZBN também, né? Então, também, né? Mas a Vila 7, eu tenho um carinho por ela enorme, sabe? Estádio Lideiros, Floriano Peixoto, Espírito Santo, mas a Operária também, né? Colégio Santo Inácio, que eu estudei lá, meu avô era açougueiro lá, tinha meu outro avô também na Mauá, eu morei com eles também, né? E aí entra o Alvorada na minha vida já na adolescência. E eu tinha uma negação muito grande com o Jardim Alvorada. O Jardim Alvorada era conhecido como Alvoroço, né? O Alvoradão. Era um bairro bastante discriminado, né? E eu tenho essas lembranças assim afetivas, tenho muito carinho pelo Alvorada, mas ao mesmo tempo eu lembro das dificuldades, né, que a minha família enfrentou naquele barro, aquela poeira. Eu fiz muitas crônicas. O Alvorada foi muito bom para mim, ele foi tema de muitas crônicas que eu fiz, né, em publicações aí, sobre a minha mãe lavando roupa, colocava tudo no varal, daí a pouco vinha o poeirão, o ônibus fazia curva ali na Lucílio de Elde com a doutora Alexandre, e ela ficava louca, tinha que lavar tudo de novo. Ou então o barro, né? Você tem que colocar um saco plástico lá, quando você chegava no ônibus, no circular, para chegar no centro e tirar o saco plástico para o povo não te chamar do Alvoradão, sabe? O sapato chegar limpo. Para chegar limpo. Então, são muitas memórias, né? Não só da Operária, mas da Vila 7, do Alvorada. Mas o Alvorada, ele tem um espaço bem amplo no meu coração. Eu tenho um carinho pelo Alvorada, até porque minha mãe mora até hoje na Avenida Doutor Alexandre Rasgulaef. Então ela mora lá e eu sempre estou lá. Esse passado meio mítico aí do Alvorada, que está na memória de muita gente, né? E hoje, olhando, ele se tornou um bairro extremamente populoso. A gente estava até conversando antes de começar a gravação. Ele, se a gente for comparar, é do tamanho de um município da região, né? A questão populacional dele e o quanto ele se desenvolveu economicamente também, né? O Alvorada é um daqueles bairros de Maringá que hoje tem vida própria, né? Ele respira sozinho. Com relação ao Alvorada, eu comecei a analisar, porque tinha sempre aquela foto, né, que vocês, o Reginaldo sabe, Barbieri, vocês, aquela foto da Fazenda Santalina, né, que foi loteada, né, pela Codal que o vendedor lá, um deles, o maior deles, eu acho, José Maria Barreto, meu saudoso tio, ele vendia lotes lá. E a Santalina, a gente vê aquela foto, não imagina que havia vida além dos cafezais lá. E era uma colônia com 30 famílias, mais de 250 pessoas, com cabras, com galinhas, com porcos, com certeza muito cachorro.
E esse pessoal vinha comprar no centro, né? Tinha uma vida lá. Fiquei sabendo que tinha uma escola, que o Inocente Vila Nova fundou a escola Vital Brasil, na Santa Lina. Tinha até sala de projeção de filmes. Olha. Então, tinha uma vida ali. Aí, quando chegou em 62, daí entra a figura do João Paulino, né? Eu adoro João Paulino. Quando fala João Paulino, assim, eu coloco num patamar muito importante na história do município. Ele que assinou o documento, né, da lotear o Alvorada, e volta João Paulino em 1976, eleito em 77. Ele dá um dinamismo para aquele bairro. Vem o asfalto, menina. O asfalto foi um divisor de águas na vida do Alvorada. Aí começaram a olhar para o Alvorada, que era ali para eleições, né? Todo mundo queria ganhar o Alvorada, né? Eu acho que o Alvorada começou a se desenvolver, eu penso que ali na final dos anos 70, virou essa coisa maravilhosa, esse bairro espetacular aí que a gente tem um carinho, sabe? Eu vejo assim, eu passo pela Avenida Doutor Alexandre, eu falo, caramba, eu não acredito que isso aqui tinha uma valeta no meio, tinha uma valeta, você não conseguia, ali na Doutor Alexandre onde eu morava, não dava para atravessar do outro lado. Era uma coisa muito louca. Então, são muitas memórias ali. E eu acho que, você citou João Paulino, né, e em seu tempo ali, cada um dos prefeitos que passaram também fizeram, né, muito pela cidade. Sim. E a gente já citou em outros episódios, e é impossível falar de Maringá e não citar, a questão do cooperativismo, a questão do associativismo, da criação de associações, e aí eu vou para o Barbieri falando não só do CODEM, mas também da própria ASSIM, né, da Associação Comercial, e a importância que ela tem nas decisões que são tomadas em Maringá também, até por conta disso, essa junção de forças de diferentes áreas e que convergem ali, né, na criação dos diferentes meios que ela usa também. Então, a gente tem o Conselho da Mulher, o Conselho do Jovem Empreendedor, e eu acho que algo muito importante que existe em Maringá e que foi fundamental também para o crescimento que Maringá tem, essa projeção que tem como cidade desenvolvida mesmo, é o CODEM, né, que é o Conselho de Desenvolvimento aqui de Maringá, desenvolvimento econômico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Barbieri, sobre a importância do CODEM e desses conselhos, dessas associações, para que Maringá não crescesse apenas urbanisticamente ou em sua população, mas que crescesse com qualidade para sustentar tudo isso, né? Porque se não há um crescimento sustentável economicamente, a cidade que a gente conhece hoje não existiria, né? Olha, falar da Associação Comercial e Empresarial de Maringá é falar da história de Maringá. A gente observa que ela tem, né, aproximadamente a idade da nossa cidade, e você observa que o associativismo é muito forte. Então, hoje, dentro da Associação Comercial, nós temos o Conselho de Segurança, que é o primeiro Conselho de Segurança do Brasil. Nós temos lá também o Observatório Social, que também é o primeiro Observatório Social do Brasil. Nós temos lá também a Soft Buy Maringá, que já foi falado aqui da importância da tecnologia, ela está lá dentro. O Convention está lá dentro. Nós temos também daí os conselhos que fazem parte da Associação Comercial, como o Conselho do Comércio, como o Conselho da Mulher Empreendedora, como o Conselho do Jovem Empreendedor e o CODEM. Então, hoje você observa que quando falamos da Associação Comercial, a gente vai observar que ali dentro nós temos todos os setores da sociedade civil organizada, todos os setores econômicos lá dentro, e a gente tem na Associação Comercial em torno hoje de 400 voluntários. Então, estamos com 58 colaboradores e nós estamos com 400 voluntários, que vem de toda essa sociedade civil organizada. Foi ali que nasceu, por exemplo, o Cicobi. Então, o Cicobi Metropolitano, ele nasceu dentro da Associação Comercial, dentro de uma reunião onde existia assim, precisamos de dinheiro, mas o banco X, o Y não está emprestando. O que a gente precisa fazer? Vamos criar um banco. E foi assim que aconteceu. Nós temos também o PROE. O que é o PROE? É um programa de estágio. Então, nós tínhamos, na época da criação do PROE, precisamos contratar estagiário, então com dificuldade, vamos nós criarmos o nosso programa de estágio. E assim foi.
E falando um pouco do CODEM, que eu estou na presidência, ele nasceu em 1996, quando Maringá já tinha dificuldades com o agronegócio. Nós dependíamos muito do agronegócio, naquele momento não estava, né, assim, tão favorável, e daí toda a sociedade civil organizada. Entre o Rotary, Lions, maçonaria, igrejas evangélicas, igreja católica, sindicato laboral, sindicato patronal, e vão pensar Maringá. Então, em 96, foi criado o movimento Pensando Maringá 2020, que na realidade é Repensando Maringá 2020. E estabeleceu-se ali alguns indicadores, alguns índices que nós tínhamos que ter para o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade. E antes de chegarmos em 2020, né, nós temos lá, em 2009, todos esses índices já estavam atingidos e a gente precisava continuar o planejamento da nossa cidade. Foi criado, então, o Repensando Maringá 2030. E antes de chegarmos em 2030, nós estamos em 2022, foi em 1916 que nós precisávamos pensar a nossa cidade mais além, porque os indicadores também já estavam sendo atingidos. Foi que a sociedade civil organizada novamente senta e vamos pensar. Só que agora nós precisamos pensar Maringá de uma forma mais profissional, com indicadores mesmo, com criação de metas. Foi exatamente que alguns empresários falaram, vamos contratar a Price. Então, ela é uma consultora internacional, conhecida mundialmente. Vamos contratar a Price para fazer esse Repensando Maringá 2047. Foi que daí surgiu o Masterplan. E o interessante, quando você fala do associativismo, né, é que o projeto custou R$1,5 milhão na época. Então, 2016, R$1,5 milhão. E nós não queríamos pegar dinheiro do poder público, porque nós queremos trabalhar junto com o poder público. Nós somos um Conselho de Desenvolvimento Econômico, onde nós vamos induzir o poder público a ter as suas políticas públicas. Então, nós não tínhamos esse dinheiro. Alguns empresários doaram, empresas grandes, como a Cocamar, por exemplo, mas era muito dinheiro. Então, engraçado que o associativismo, de novo, vem e traz muitas alternativas. Taxistas, olha, eu consigo dar uma viagem do aeroporto até o centro, ou do centro até o aeroporto. Donos de restaurantes, olha, eu posso dar a refeição, eu posso dar o jantar, posso dar o almoço. Empresários dando dinheiro, mas empresários também, até pessoas físicas, que não tinham dinheiro naquele momento, doavam milhagem, então, para as passagens. E desta forma, dessa união, a gente conseguiu o Masterplan. E o Masterplan veio para dar, então, aí um planejamento mais profissional, com indicadores, com metas bem claras. Porque dentro do CODEM, hoje nós somos em 200 voluntários, o que nós temos? As câmaras técnicas. No passado, por exemplo, nós tínhamos um problema na UEM, então nós tínhamos a Câmara Técnica da UEM. E ela resolveu o problema, ela era extinta. Nós tínhamos um problema com o aeroporto, então nós tínhamos a Câmara Técnica do aeroporto. Resolvimos o problema, ela era extinta. Então, o CODEM sempre foi em cima de câmaras técnicas. E hoje as câmaras técnicas, elas são perenes. Nós temos, né, através dos estudos do Masterplan, da Price, que nós começamos com 4 câmaras técnicas. Nós temos a Câmara Técnica de Educação, que é a base para formar a mão de obra, para formar a massa pensante, crítica, a Câmara Técnica da Saúde, a Câmara Técnica Financeira e de Seguros e a Câmara Técnica da Tecnologia da Informação e Comunicação. Começamos com essas 4. Começamos a trabalhar e vimos a necessidade de criar outras câmaras técnicas. Daí nós criamos a Câmara Técnica de Turismo, que a cidade sempre falou, nós temos uma vocação para o turismo de negócio. Então, de turismo, e criamos também a Câmara Técnica Smart, então, né, falando desse desenvolvimento que a gente precisa, e acabamos de criar faz 3 semanas a Câmara Técnica de Urbanismo, onde nós vamos discutir a importância, né, desses parques, a importância da mobilidade, a importância do zoneamento para a nossa cidade. Vou até pegar esse gancho que você colocou, você falou do Masterplan. Eu queria que você me respondesse 2 coisas, e aí a gente já passa a bola para o pessoal também. Em que pé que está o Masterplan, esse planejamento? Porque muita gente que olha de fora fala, legal, estão planejando, mas estão executando? Como é que está o andamento disso? E qual é a ligação que o CODEM e a ASIM, por si só, né, esses planejamentos todos que são feitos à parte do poder público, como você bem colocou, caminham junto
com o que o poder público executa. E aí a gente está falando, você mencionou, por exemplo, a Câmara Técnica da UEM ou do aeroporto. Como que essas decisões são tomadas em conjunto, né? Esses estudos que vocês fazem são levados adiante e depois executados nessas parcerias? Olha, o desenvolvimento econômico ou econômico-social não pode estar separado do governo. O que é o CODEM? Então, ele é um conselho deliberativo e um conselho consultivo, mas ele está mais hoje como sendo um conselho indutor. Então, eu tomei posse no mês de março, mas já fizemos reunião com o Poder Municipal já 2 vezes. E nós estamos discutindo com o Poder Municipal, por exemplo, Hospital da Criança. Tá lá, uma obra belíssima, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar lá, ele é belíssimo, 20 mil metros quadrados, é para atender o norte e o noroeste do Paraná, vai atender, claro, se vier aqui, né, uma grande empresa na área de saúde, vai atender sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul. Então nós estamos discutindo com o poder público, o que nós podemos fazer? O terreno foi cedido, mas não teve a doação, vamos atrás da doação. Estamos discutindo também, por exemplo, o aeroporto. Então nós vamos, né, transformar o aeroporto em um aeroporto internacional de cargas. O que nós precisamos? Aonde o CODEM, juntamente com o poder público, poderá atuar. Então, houve uma licitação, uma empresa ganhou, a empresa não está entregando, estamos discutindo, vamos esquecer essa empresa, vamos fazer o distrato, vamos criar um novo edital, a prefeitura pode, paralelamente, implantar ali um espaço para nós termos essa internacionalização do aeroporto. Então, é isso que nós estamos discutindo. Então, nós discutimos muito com o poder público. Então, já fizemos reuniões lá dentro, a nossa posse foi dentro da prefeitura, porque nós temos que trabalhar realmente em conjunto, a sociedade civil organizada, o CODEM, né, o Sinep, o Sinduscom, e outros, vão pegar os sindicatos da indústria, todos juntos para pensarmos a cidade. E nós temos que diminuir distâncias entre a sociedade civil organizada, que vai induzir o poder público a executar as políticas públicas. E o CODEM, ele acaba sendo, através do Master Plan, o grande guardião, certo, do projeto de futuro para a nossa cidade. Isso é muito interessante. Eu quero passar a bola para você, Lúcio, para colocar também essa visão do poder público para essas iniciativas que surgem do poder privado, de outras instituições, como a própria UEM, né? Então, como que todas essas pesquisas e estudos que são desenvolvidos e apresentados ao município, apresentados à prefeitura, como que acontece? Isso chega até vocês e qual o andamento que é dado? Isso ajuda o município? Conta pra gente como é que funciona quando tudo isso que a gente colocou, né, as pesquisas que surgem da UEM, os levantamentos que são feitos, as iniciativas das associações, chegam até o município. Como foi colocado aqui, esse viés associativista, ela está nas veias, né, de Maringá, né? Então faz parte sim da discussão de todas as frentes de desenvolvimento de Maringá, a discussão do poder público com a sociedade civil, né? Então, quando nós falamos de desenvolvimento econômico ou quando nós falamos de desenvolvimento ambiental, nós recebemos, e a prefeitura sempre esteve, pelo menos nessa gestão, sempre esteve muito aberto a essas discussões, a essas ideias, e cada vez mais nós precisamos acelerar isso. Volto a dizer, né, eu represento uma gestão de 2016 até 2024, tivemos no meio do caminho uma pandemia, né, então que represou muito um andamento, né, de algumas dessas ideias para reverter a atenção do momento para a área da saúde. E nós conseguimos passar por essa fase de uma forma muito positiva. Porém, já nessa sequência, isso nós estamos falando do ano passado, né? Então, veja que acelerar o processo hoje é necessário, porque se nós ficarmos também pensando, criando, imaginando, que é fundamental, nós não resolvemos os problemas que são imediatos. Então, nós precisamos executar algumas situações que possam, sim, desenvolver a cidade
na área econômica, através do aeroporto, como uma frente, mas também nós precisamos pensar no pequeno empreendedor que está espalhado por toda a cidade. Então, falamos aqui do Jardim Alvorada, quantos núcleos de negócios não acontecem, estão distribuídos, pequenos negócios, que é a base de sobrevivência das famílias. Se essa base de negócio não estiver funcionando, as famílias que estão nesta localidade vão ter dificuldade econômica, vão diminuir o seu poder econômico. Então nós precisamos pensar também nos pequenos núcleos de desenvolvimento. Então são frentes de preocupações para que a gente possa discutir isso. E aí nós vemos que a tecnologia, né, que é um setor que hoje eu digo assim, não é específico de Maringá, mas é da humanidade, o desenvolvimento das pessoas e de economia, até a questão ambiental, que eu vou citar aqui um exemplo, em uma parceria muito positiva com a UEM, nós pensamos assim que são soluções que conseguem gerar resultados rápidos, né? Então, trabalhar um e-commerce, por exemplo, hoje você pode ter um pequeno negócio que desenvolve um e-commerce e você gera renda para aquela pessoa que está aqui dentro. Então, nós precisamos pensar em soluções e acho que a base, achamos não, temos certeza, inclusive desenvolvemos aí a agência, nessa reforma administrativa, a agência maringaense de tecnologia e inovação, que não é para defender só os interesses de um setor, é de verdade ao contrário, fazer com que o expertise de um setor possa ser espalhado por todos os outros setores da cidade, inclusive para o pequeno empreendedor, né? Que este sim precisa pagar suas contas na semana que vem. Eu não posso esperar 10 anos, 20 anos. Nós precisamos desenvolver políticas que possam resolver a situação dele. O município tem feito o seu papel, desenvolvido rapidamente a sua digitalização de governo para poder facilitar, né, os serviços das pessoas. Por exemplo, hoje você vai fazer um processo, uma solicitação, né, urbanística, você não precisa nem sair de casa, você faz exatamente pelo site. Não sair de casa é dar tempo para as pessoas, certo? E ganhar esse tempo significa ele poder desenvolver a sua atividade profissional. Falei, nossa, preciso ir na prefeitura. Aí vai, até se deslocar, aí tem que pegar lá uma senha e esperar. Às vezes a pessoa perde meio dia. Então nós precisamos pensar de forma inteligente para que essas pessoas, o maringaense, de uma forma geral, otimize o seu tempo nos seus negócios. Então, aí é onde a gente vê que a tecnologia, ela, né, potencializa isso. Então, o setor, com seu expertise, pode desenvolver essas políticas para resolver os problemas das pessoas, e aí com incentivo do poder público, para resolver os problemas imediatos. Né? Como eu disse, as contas vencem daqui a 30 dias, então você precisa desenvolver para que as pessoas tenham esse desenvolvimento, não percam seus potenciais de compra, né? E aí você procura fazer essas parcerias e essas ideias com diferentes setores e tem dado muito certo. Quando a gente fala da questão ambiental, né? Então nós estávamos falando sobre Maringá, cidade inteligente, e aí dentro de uma ideia, vamos transformar, né, o entorno do Parque do Ingá numa grande referência tecnológica. Aí, numa conversa, fala assim, mas a gente vai pensar no entorno sem pensar no seu interior? Nós temos problemas com o lago, quais são os problemas? Né? Então, a gente precisa pensar no todo, né? E aí, numa parceria com a UEM, com a FADEC, né, hoje eles estão quase que, agora em agosto, devem concluir um estudo de drenagem urbana de todo o entorno e que aí afeta outras áreas. Né? Nós tivemos esse ano, nem estou falando do vendaval, né, que aconteceu, 500 árvores em Maringá caíram, mas em meia hora de chuva que nunca havia feito, causou um estrago enorme. E aí a gente, uma semana antes, veja, a gente já estava pensando no problema climático, né? E uma semana antes nós tínhamos recebido o primeiro relatório prévio da drenagem urbana do entorno, da nossa Vila Operária, da região onde o Reginaldo trabalhava, onde os terrenos eram de 600 metros, mais ou menos dessa era a média, que tinha uma drenagem natural. Hoje todos estão com os prédios, então aí a drenagem que passa
pelo setor, né, da água fluvial, ele sofre um impacto nisso daí. E nós estamos falando de coisas de 10 anos, um crescimento de uma região de 10 anos. Né? A estrutura toda ela foi montada, né, ao longo da sua história. Né? Então você não muda a história com um investimento público rápido para mudar toda a sua malha fluvial. Não, você não consegue fazer isso. Mas dentro desses estudos, a gente já está caminhando para um novo projeto para resolver uma situação ali daquela região, daquele ponto, que afeta, inclusive, né, a questão das árvores, né, do movimento. Então, a tendência é trabalhar, né, decantar a água fluvial para poder, inclusive, contribuir com o lago. Então, sim, são várias ações para depois a gente poder pensar também no serviço de tecnologia. Né? Então, essas discussões todas são feitas com a sociedade civil, com instituições de ensino. Né? Então, a prefeitura está muito democrática nesse aspecto. A gente devolveu a prefeitura Maringá, aos maringaenses, né? Exatamente por esse princípio de discutir políticas que possam ser resolvidas com uma certa rapidez, né? Que é um dos nossos perfis de desenvolvimento. A gente se desenvolve muito rápido. Maringá planejada, mas em 75 anos nós temos 450 mil. O Reginaldo sabe que nos anos 2000 a gente era para ter 200 mil habitantes. Acho que era pouco antes, né? Então, assim, estamos atraindo novas pessoas para cá, para né, transformar. A professora Fabiola, só há 20 anos, né? Acabou de dizer, eu não troco Maringá por nada. Então, vão vir os nossos filhos, né, netos. A gente quer realmente permanecer dentro disso, mas nós precisamos atuar como poder público também nos dias atuais. Então, tudo que é desenvolvido e possa ser atendido de imediato, o poder público está aberto. E a gente sabe também, é óbvio, que os processos são demorados, uma licitação passa por todo um rito, né, de controle, de avaliação, e que a gestão do Ulisses se preocupa muito com a questão da transparência das contas públicas. Então, tudo isso é muito importante para que a gente se desenvolva, né, diante das nossas dificuldades, né, mas nunca parar de pensar no futuro, mas utilizar os recursos que nós temos no momento, né, para atender. A gente acredita muito, sim, o setor de tecnologia vem crescendo, está lá a Bysoft, que é um setor dentro do próprio CODEM, que o ano passado nós fizemos muitos estudos, eu fiz parte aí do estudo de cidade inteligente. Nós temos condições de acelerar Maringá, digo assim, nos próximos 2 anos, nessa área, principalmente de apoio tecnológico às pequenas empresas e pequeno empreendedor. E esses pequenos passos, essas pequenas ações combinadas, né, é que realmente tornam possível a gente ter uma cidade daqui 20, 30, 40, 75 anos, pensada agora, e a gente vê ela executada lá na frente, com todos esses ganhos. E como bem colocou o Lúcio, e durante toda a nossa conversa isso ficou muito claro, a cidade é feita de pessoas para pessoas, e exatamente, cada contribuição conta, não só de cada político ou cada prefeito, vereador que passa por ali, mas principalmente de cada um de nós, né? Seja participando de alguma associação, seja tendo alguma ação pessoal que possa contribuir para o crescimento da cidade, se envolvendo mais ali, né, nas pesquisas, estando mais próximos à universidade, ou então às próprias associações de cada área, né, que você possa fazer parte. Eu acho que isso conta muito, né? E para a gente ir se encarregando ali vamos nos encaminhar para encerrar, eu gostaria que vocês falassem para mim a visão que vocês têm atualmente de Maringá e quais são para vocês os principais desafios que a gente tem para os próximos 75 anos. Vou começar contigo, professor Reginaldo. Como que está Maringá para você com 75 anos e como você gostaria de vê-la após mais 75? Eu participei de uma cápsula do tempo da Associação Comercial, como seria Maringá aos 100 anos. Eu nem me lembro direito o que eu escrevi. Né? Também participei. Eu fiz projeções que eram razoáveis para o momento. Né? Eu creio que o grande desafio de Maringá, e eu tenho dito isso reiteradas vezes, então não é a primeira vez que eu vou dizer isso, não será a última, porque não é um desafio fácil de contornar. Eu fiz parte da administração pública, então eu sei quão difícil é articular isso, né?
é a questão do entorno de Maringá. Então, quando você pensa numa metrópole regional, você tem que pensar na região. Porque, como regra, abstraindo o que nós estamos em Maringá, poderia ser um outro município desse tamanho, os municípios polos, eles drenam a energia do entorno. Então, uma pessoa que... Não vou citar municípios da região, porque seria deselegante, né? Um município de 3 mil habitantes. O adolescente quer vir para Maringá, não quer ficar lá na casa dos pais dele. Porque aqui tem faculdades, a UEM tem ótimas faculdades privadas, tem emprego, tem uma vida, né, que um adolescente quer viver. O empreendedor, ele quer vir para onde ele pode prosperar. Então, os municípios pobres acabam drenando mesmo. Então, você tem que criar dinâmicas integradas para que toda a região prospere. Porque, da mesma forma que você tem essa energia vital da economia, você tem os problemas sociais que vêm juntos. Então, quando você pensa em Maringá, você tem que pensar no entorno, na conurbação com Sarandi, com Paissandu. Os indicadores de vida aqui são melhores, porque as cidades polos têm indicadores melhores, mas quando você olha a mancha urbana mais ampla, você vai ver a desigualdade social sendo multiplicada no entorno. Eu não tenho esse dado atualizado, talvez a professora Fabíola tenha, mas o Observatório das Metrópoles da UEM, a última vez que eu perguntei, me disse que 50 mil pessoas entram e saem de Maringá para trabalhar todos os dias. Aqui na região da MUSEP, somente Maringá e Sarandi tem 50 mil habitantes. Né? Managuari tem bem menos. Então, veja assim, já existe uma integração econômica diária que impacta a infraestrutura de transporte, de segurança, e tem outras dinâmicas. Então, ou a gente tem um planejamento regional que consiga contornar e equilibrar, ou os municípios pobres eles vão ter problemas crescentes também, né? Então, não é uma coisa que seja boa para os municípios do entorno, o que já seria desejável se a gente pudesse fazer. Mas tem que pensar que Maringá se beneficiaria disso também, né? Com um desenvolvimento planejado e equilibrado de toda a região. Se eu estivesse em Londrina, eu estaria falando a mesma coisa, né? Não é um problema de Maringá. É que nós estamos em Maringá, cada um de nós aqui tem uma vivência privada e pública e tem responsabilidade como cidadão e como professor, como jornalista nesse debate, né? Então, é um desafio que vem sendo pensado já algumas gestões municipais. Faltam políticas consequentes do governo estadual, principalmente nessa direção, porque embora a gente imagine que o Paraná seja a Bélgica da Belíndia, o Paraná tem regiões de indicadores sociais da África mais pobre. As pessoas não sabem disso, especialmente no centro do Paraná. E mesmo nas cidades maiores, como Maringá, que tem indicadores sociais melhores, quando você vai olhar assim, as taxas de pobreza, se você isolar essa população muito vulnerável, ela é uma população maior do que a maior parte dos municípios do Paraná. Dentro de uma população de 450 mil habitantes, digamos 4.500 pessoas, não impacta, né? Mas se você pegar 4.500 pessoas, é uma população que é maior do que Ivatuba, de Guaraçu e de outros municípios do entorno, né? E a população é maior, a população vulnerável de Maringá. Então, acho que esses são os desafios. E mesmo no planejamento da cidade, é evidente que esse movimento Repensando Maringá trouxe Maringá para um outro patamar. Mas é preciso pensar se o planejamento que nós estamos executando com bastante êxito, ele não precisa incorporar outros sujeitos e outras dinâmicas para equilibrar essa questão social, tanto na base do município quanto na base regional. Eu não tenho nenhuma solução para esse problema. Eu só estou pontuando aqui como acadêmico, né? Porque um aluno até perguntou, professor, por que na história a gente só fala dos problemas, né? Porque é ciência. A ciência ela tem que apontar o problema. Nós não estamos aqui para fazer propaganda na universidade, né? Aqui a gente está, como cidadão, a gente pode exaltar a cidade quanto quiser, né? Mas quando a gente faz pesquisa, a gente aponta o dedo lá na ferida. A cidade deu certo? Deu certo. Extraordinariamente boa de morar. Mas e os problemas dela? Então, a gente vai estudar os problemas, né? Para que ela se torne melhor. E esse é o nosso objetivo como pesquisador, como acadêmico também. E colocando o holofote no problema é que a gente consegue realmente enxergar ou buscar por soluções, né? De Paula, como você enxerga Maringá hoje e como você a gostaria de ver daqui a 75 anos? Sim, o Reginaldo falava da região metropolitana, eu penso igual. Eu penso que Maringá tem que estar muito ligado a Sarandi. Acho que as administrações têm que estar mais ligadas.
com Sarandi, com Paysandu. Sarandi, Paysandu. Principalmente. A partir daí, eu acho que dessa ligação, dessa união, a possibilidade de Maringá ser melhor. Agora, eu converso muito com os amigos com relação a Maringá. Eu gostaria que parasse por aqui, sabe? Que não precisava ter mais habitantes. Acho que estava bom assim. Porque essa cidade, ela foi, como a professora Fabiola falou, do Macedo Vieira, foi para 9 bairros só, o planejamento. E não era para crescer tanto, né? Aí, a oficial, que eles chamavam, a Avenida Colombo, né? Era da oficial para lá, já não existia, já eram as fazendas, né? E eram fazendas do pessoal da Companhia de Terras, né? O Alexandre Rasgulaeff, só para lembrar, eu acho que ele é meio esquecido na história. Ele foi um dos primeiros desbravadores, ele chegou com a expedição de 1929 em Londrina com o Willie Davis. Fez o primeiro traçado. Fez o primeiro traçado de Londrina. E a Fazenda Santalina ele comprou sabendo que Maringá cresceria. Então a cidade cresceu demais, a verdade é essa. E quando tem trabalhos como esse do Godem, do Repensando Maringá de 1996, fundamental importância para imaginar como seria Maringá em 2020. Acertaram muita coisa, né, Barbieri? Mas muita coisa ainda para se fazer. Quando o Lúcio coloca essas situações, eu acho muito bacana, muito interessante isso. Mas, por outro lado, eu fico pensando no maringaense do dia a dia, sabe? No maringaense da questão do lixo, da questão da segurança, da questão da limpeza, dos passeios, como você falou, do Parque do Ingá, do Bosque 2. É uma cidade segregadora desde o seu início, né? Aquele Bosque 2, que maravilha que está ali, mas é para separar os pobres dos ricos da Zona 2. Está evidente, né? Os operários dos ricos da Zona 2, e daí tem o Bosque 2 para separar o pessoal um pouquinho melhor de situação lá para a Zona 4, Zona 5. Então eu queria que Maringá fosse única, sabe? Que ela não ficasse nessa segregação. E o Alvorada, voltando a falar do bairro, né? Eu vim aqui mais para falar do Alvorada. O Alvorada, ele conseguiu meio que equilibrar as ações em relação aos outros bairros e se tornou líder. E a partir do Alvorada, mais de 20 bairros no seu entorno, né? Então ficou muito bacana. Então o Alvorada tem essa liderança e essa missão assim, de mostrar que Maringá não é o centro, né? O Maringá é tudo isso. E eu gostaria que houvesse um equilíbrio maior e que o cidadão comum, desse do dia a dia, ele olhasse para a cidade dele não apenas para o visual, assim, para a bela cidade do seu eixo monumental, mas ele olhasse para o bairro dele e falasse, mas meu bairro é bonito igual o Maringá é. E está indo bem. Eu acredito muito nos administradores da minha cidade. E tomara que continue assim. Mas que não cresça tanto, sabe? Não queria crescer mais, não. Sinceramente, tá bom assim. Mas essa visão que você trouxe de amar o bairro como ama a cidade, eu acho que isso traz uma sensação de pertencimento muito grande e talvez seja essa a visão, né? De ver que o meu bairro, pequeno, comparado à cidade toda, ele é realmente, ele faz parte do todo, né? Isso. É preservar ali a identidade do início de Maringá, como a gente colocou. Barbieri, para você, como você vê Maringá daqui a 75 anos? Olha, eu acredito que o que o Reginaldo disse já está acontecendo. A gente já tem esse movimento, tanto pensando na região das associações comerciais, que é a Cassinor, e nas 2 reuniões que nós tivemos com o prefeito perguntou para nós, o que nós iremos fazer? Ele até induziu. O que nós iremos fazer para integrar Sarandi, Paysandu com Maringá? Porque realmente eu tenho uma instituição de ensino e eu tenho aí em torno de 30% dos meus alunos são de Sarandi. Já está conurbado, já virou uma coisa só, não tem como desassociar. Eu tenho 15% dos meus alunos que vêm de Paysandu. Então, quer dizer, já está tudo junto e misturado, né? Então, é pensar justamente na região, pensar em melhorar e continuar melhorando os indicadores que nós já temos bons, indicadores de educação, de saúde, de segurança, indicadores de desenvolvimento humano, para que a gente possa realmente continuar com este planejamento que foi feito lá no início. Agora, De Paulo, vou dizer uma coisa para você, 7.000 crianças nascem por ano em Maringá. Então, é um problema, né, do poder público, que são 7.000 crianças nascendo, então a gente ainda vai continuar crescendo.
E uma coisa que... Não, mas quando eu disse crescer, que nasçam as crianças, mas que não precisam as famílias virem para cá, por outros lugares. Não precisa mais vir tanta gente. Mas é que a gente faz uma propaganda tão boa, fala, nossa, Maringá é tão bom. A gente não podia Tanto é que eu tenho um neto de 1 ano e meio, maringaense. Só uma parte aí, no censo de 2010, Maringá teve um crescimento demográfico maior que Londrina e Curitiba, assim, na proporção interna. Então, enquanto lá se tinha uma tendência já declinante, Maringá continuava atraindo imigrantes. E vou dizer para vocês, exatamente isso continua. Nós tivemos na área educacional agora uma reunião da nossa federação nacional. Então vieram, né, presidente de sindicato, presidente de Sinep do Amazonas, do Distrito Federal, do Espírito Santo, do Ceará, também de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e todos eles falaram a mesma coisa. Quando eu vou mudar para Maringá? Porque realmente vem para cá e se encantam. E como polo universitário, né, polo acadêmico, como polo econômico, como polo tecnológico, que cada vez mais vem se tornando, é inevitável atrair cada vez mais gente. De Paula, acho que sua visão não vai se concretizar. Tenho essa sensação, mas Lúcio. É uma utopia, né? Tem que sonhar. Tem que sonhar. Lúcio, dá pra gente crescer mais 75 anos, mas mantendo tudo que a gente tem como sonho, De Paula? De Paula, o Maringá vai continuar crescendo numa velocidade muito acima da média dos demais municípios. Por quê? Porque nós temos atrativos aqui de qualidade de vida, mas esses atrativos de qualidade de vida só vão continuar se a gente não perder a nossa essência de planejamento e de cuidado com a nossa cidade. Isso a gente não pode perder, né? Então, nós fazemos parte dessa história e temos que dar a nossa contribuição neste momento, que é preservar essas ideias, preservar os nossos valores históricos. E porque nós vamos continuar crescendo e nós já nos tornamos uma referência, não é só para o Paraná, para o Brasil, e precisamos pensar sim no nosso entorno. A administração do Ulisses hoje, nessa reforma toda, nós temos hoje uma secretaria específica para cuidar dos assuntos metropolitanos, que cuida exatamente desse relacionamento com as cidades do nosso entorno. Mas eu penso mais além ainda, né? Então eu até vou usar agora a comunicação. Nós temos 2 slogans, né? O primeiro é quem ama cuida. É exatamente para valorizar toda a nossa história, tudo aquilo que a gente desenvolve, né, como o poder público cuidar da cidade, porque ama a sua cidade, mas como também o maringaense que ama a sua cidade e cuida dela. Né, quando nós falamos da dengue esses dias, né, 32 toneladas foram retiradas em 3 dias de lixo em Funda de Vale. Entendeu? Então nós maringaenses, precisamos pensar ela dessa forma e evitar esse tipo de atuação, porque você está destruindo a sua cidade, ou seja, você precisa amar a sua cidade. Você também precisa cuidar. O que nós vamos fazer lá? Colocar um segurança em cada fundo de vale para não deixar, né, fechar a área? Então, assim, a cidade se desenvolve com o poder público, mas com a sua população. Então, nós precisamos incentivar esse sentimento para gerar uma atitude da população com a sua cidade. Isso é uma das formas com que a gente desenvolve e trabalha o seu dia a dia. Mas quando a gente coloca no slogan do aniversário de 75 anos, pronta para o futuro, né, e aí o pessoal fala, nossa, mas tanta coisa para fazer assim? Sim, porque o nosso olhar é para o futuro. E hoje nós sabemos que Maringá será, ou melhor, já é, mas vai se desenvolver para ser não a metrópole de uma região, mas de todo um estado. Então, quando eu olho para Maringá, a gente tem que olhar para a região noroeste, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso, e nós já temos alguns equipamentos aqui que determinam isso, né? O Barbieri comentou do Hospital da Criança. Se Maringá assumir, para vocês terem uma ideia, o Hospital da Criança totalmente, a prefeitura, os recursos da nossa cidade quase serão destinados exclusivamente para a saúde. Só que nós vamos receber, como o professor Reginaldo falou também, né, pessoas de toda uma região muito mais ampla.
Então, há sim a necessidade de uma discussão com o poder federal, com o poder estadual, para que Maringá, que tem hoje um hospital, seja uma referência na área da saúde e que abrigue, então, toda a população de uma região muito maior. Portanto, De Paula, nós vamos atrair muito mais pessoas e a tendência é Maringá crescer nesse sentido, certo? Outra, né, o próprio aeroporto citado aqui, o aeroporto, né, sua pista hoje é alongada, né, estamos aí por uma reforma bem interessante na sua estrutura, não é só para atender Maringá, né, mas é para atender a economia de toda uma região, noroeste do Paraná. Então, Maringá não dá mais para olhar só também para Sarandi, Paissandu, né, e Mandaguaçu. Nós já somos referência para Campo Mourão, para a região Umuarama, Cianorte, Paranavaí. Então, nós estamos ampliando, né, nosso nível de atração em diferentes áreas. Por isso, a gente está olhando para o futuro, né, com a mentalidade de um poder público voltada para áreas muito maiores que vão nos afetar. Na nossa estrutura, no nosso dia a dia, é inevitável e nós precisamos sempre estar preparados para isso. Professora, e você? Daqui a 75 anos, como você vê Maringá? Eu achei muito bom eu ficar por último e ouvir todos os colegas aqui. Eu concordo com os colegas que a gente vai continuar crescendo, a gente vai ter uma cidade que está aí economicamente se desenvolvendo, o que é muito bom, né? Só que a gente tem que pensar em que condições, né, a gente quer essa cidade. Nós observamos aí, o colega falou, olha, 45% dos meus alunos, eles vêm de outros municípios. Então, a gente observa também uma frota de veículos, e principalmente das motos, crescendo muito, né? Então, a gente está quase em 1 habitante por 1 veículo, e com essa frota crescendo. A gente não tem, talvez, os dados atualizados desse movimento pendular. A gente está para fazer o censo aí esse ano que vem, não sei. E a gente vai ter esses dados, a gente tem alguns dados da RAIS, enfim. Mas a gente tem muito claramente os dados de frota, que são publicados aí a cada mês pelo Denatran. E a gente observa isso nas nossas pesquisas, 1 por 1. E a gente tem estrutura, né? Estrutura possível para se desenvolver. Por exemplo, a gente tem um eixo ferroviário passando no centro da cidade que liga os municípios. É importante isso que os colegas falaram, que a gente não pode mais pensar somente Maringá. A gente tem que pensar essa região, o território funcional dessa região metropolitana, como a gente chama, e a gente precisa adequar esse fluxo e como que esse deslocamento acontece. Então, a gente tem condições, temos, repito, uma estrutura viária importante, ferroviária, que poderia ser um metrô, enfim, ou um transporte de passageiros mesmo, e um transporte barato, né, para que as pessoas, e confortável, que as pessoas pudessem deixar a sua moto, porque a moto é perigosa, enfim, eu vou me expor, e eu tenho um transporte que passa muito próximo da minha casa, e eu posso ter esse deslocamento muito mais facilitado. Eu posso ter outras soluções, por exemplo, a tarifa zero, que em alguns municípios do Brasil já é uma realidade, as pessoas não pagam pelo transporte por conta de vários subsídios, né, que estimula, claro, porque as pessoas optam pela moto porque é mais rápido, é mais barato do que um transporte coletivo, né? E é possível ter, como muitos municípios já aprovaram, esse transporte rápido, barato e seguro, né? Também a criação aqui a gente como arquiteto, a gente já vai apontando algumas soluções possíveis e que são já foram executadas nas outras cidades. Algumas centralidades, por isso o uso do solo, o planejamento é importante. As pessoas não precisariam vir para o centro sempre. Elas poderiam ter as suas necessidades mais imediatas, cotidianas,
sem se deslocarem. Então, algumas centralidades elas podem ser criadas, polos de verticalização podem ser criados com, claro que não as grandes torres fechadas, né, que podem ser abertas para espaços públicos, né, e eu vejo, até falando um pouco dessa gestão, eu estou aqui há 20 anos, eu vejo uma mudança muito grande a partir de 2016, a criação de ciclovias, mais espaços públicos, mas numa estrutura que já existia, das rotatórias, enfim, vejo um protagonismo da Secretaria de Mobilidade nesse aspecto. A gente esperava, como arquiteto e urbanista, um protagonismo maior do IPLAN, que a gente ainda não consigo ver isso, mas a gente tem aí marcos jurídicos importantes, né? Tem a revisão do plano diretor, que eu estava conversando aqui com o colega, temos o plano de mobilidade sendo elaborado e temos outro marco jurídico importante, que é o Estatuto das Metrópoles, aprovado em 2015, que estabelece o plano diretor urbano integrado, o PDUI, que o colega aqui falou que está iniciando. O PDUI é uma grande oportunidade da gente debater, primeiro fazer um grande diagnóstico de como que acontece essas relações de deslocamento nessa cidade, e propor soluções, debater essas soluções com o protagonismo das prefeituras, né, envolvendo aí todos esses municípios, buscando soluções que eu vejo que é o único caminho, porque a cidade vai, como já a região vai continuar crescendo, as áreas mais atrativas vão continuar atraindo, e a gente tem que solucionar o transporte, tem que solucionar esse deslocamento e a criação a partir do uso do solo, de centralidades específicas que as pessoas vão, olha, eu moro nessa centralidade, eu tenho um vínculo afetivo com essa centralidade, porque me traz isso, 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 e de vez em quando eu pego o trem pé vermelho, que seja o metrô pé vermelho, transporte coletivo, não sei o quê, e eu vou para Maringá, vou visitar a catedral, vou passear na praça, e eu pego minha família e volto, enfim, e eu não vou inchar essa estrutura viária que um dia não vai ter mais condições, né? Então, eu vislumbro, a partir de tudo que vocês falaram, concordo, e eu vislumbro soluções por aí. Eu acredito que foram desafios muito bem listados por cada um de vocês. Eu quero agradecer, primeiro, a participação de cada um. Muito obrigada por ter disponibilizado o tempo de vocês e a vivência de vocês aqui na cidade para dividir conosco. E eu quero também agradecer a você que acompanhou esse podcast até aqui, que nos acompanhou na trajetória dessa linha do tempo, nos diferentes episódios, inclusive alguns já de questões citadas aqui, né? A gente tem um episódio só sobre transporte e mobilidade, um sobre os parques e arborização da cidade, e é muito importante que a gente pense realmente em Maringá e visualize daqui os próximos 75 anos com essa visão de que temos muitos desafios pela frente, seja integrar mais a cidade e todas as classes econômicas que a compõem, seja como atrair pessoas sem perder essa qualidade de vida, sem perder de vista aquilo que nos destaca nacionalmente. Pensar qual é a colaboração que cada um de nós, enquanto cidadão, pode dar, né? De repente, não jogar um lixo no lugar errado, né? De já aproveitar melhor os serviços que já são proporcionados, seja tecnologicamente, e principalmente também de repensar a nossa cidade e ver que ela não está sozinha, a gente não está cercado ali de muros, nós fazemos parte de uma região muito maior e também muito cheia de desafios. E eu deixo o convite aqui, você que não acompanhou os outros episódios, está mais do que convidado a acompanhar e conhecer curiosidades sobre a nossa história, sobre cada ponto importante dela, e deixo o convite aqui também para deixar nos comentários qual é a sua visão para Maringá daqui a 75 anos. O que você lembra, o que você gosta e o que você acredita que é o maior desafio que a gente tem para chegar bem aos 75 anos. Claro, com muitos desafios, mas lembrando de uma história construída gloriosa ali nesses primeiros 75 anos de Maringá. A você, o nosso muito obrigado e até logo. Projeto Cultural Linha do Tempo.
Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação.